A primeira coletiva de Carlo Ancelotti depois da nova convocação da seleção brasileira já começou pegando fogo. E não é para menos. O técnico italiano simplesmente deixou Neymar de fora mais uma vez da lista para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E olha, Ancelotti não economizou nas palavras. Ao ser questionado sobre o motivo da ausência de Neymar, ele foi direto. As condições físicas atuais do camisa 10 não são suficientes para uma convocação. Enquanto isso, Neymar segue defendendo o Santos, mas o momento não é dos melhores. Fica até o final que eu vou te contar detalhadamente tudo que o italiano falou e, claro, eu vou querer saber a sua opinião. Pois é, galera, quando Ancelotti fala, o Brasil inteiro para ouvir. E nessa coletiva, o italiano fez questão de reforçar que a ausência de Neymar não é uma decisão contra o jogador, mas sim uma consequência do momento que ele vive. Agora, se a gente for olhar com calma, Neymar voltou ao Santos no início de 2025 cercado de festa e expectativa. Era para ser o grande capítulo de redenção da carreira dele, o retorno às origens, a chance de reconquistar a confiança do torcedor brasileiro. Mas será que essa história está saindo como o esperado? E olha, a realidade dentro de campo está sendo bem diferente. O Santos, que precisava de Neymar para ser o diferencial na luta contra a zona de rebaixamento, acabou vivendo uma das maiores humilhações da sua história recente. A derrota por 6-0 para o Vasco. Pois bem, a mídia não perdoou. Os principais jornais e comentaristas esportivos têm batido firme no camisa 10. Alguns dizem que ele não consegue mais manter a intensidade de outros tempos. Outros ressaltam que a vida extracampo ainda atrapalha a consistência dele dentro das quatro linhas. Agora, vamos combinar. Neymar sempre foi um jogador acima da média. Mas será que só o talento basta quando o corpo não acompanha? E olha, essa não é a primeira vez que Ancelotti justifica a ausência do craque. Na convocação anterior, o italiano também destacou os problemas físicos de Neymar. Mas nessa coletiva, o tom pareceu mais firme, mais definitivo, como se estivesse mandando um recado. Enquanto não estiver 100%, não tem espaço. Agora, vamos pensar juntos. Quantas vezes já vimos craques do futebol mundial perderem espaço na seleção por conta do físico? Ronaldo Fenômeno, por exemplo, sofreu com lesões e perdeu tempo precioso. Kaká também viveu algo parecido. Será que Neymar está entrando nesse mesmo caminho? Se liga nas palavras do italiano sobre Neymar. O Neymar está ausente da lista. Ele foi cogitado, foi uma hipótese em algum momento e em que medida essa lesão, enfim, esse incômodo que ele sentiu, afetou ou não a presença dele na lista? Boa tarde, obrigado. Nessa segunda convocação, há novos jogadores. Não está Neymar. Neymar teve um pequeno problema a última semana. Mas Neymar não precisamos testarlo. Todo mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção, todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar a equipe nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. Esses dois jogos são os últimos jogos da qualificação, então precisamos fazê-lo bem, terminar bem essa fase de qualificação. Os últimos dois jogos, personalmente, eu era contento por o jogo, mas sobretudo por o ambiente, um ambiente positivo na seleção, e temos que aproveitar desse jogo contra Chile, contra Bolívia, para manter um ambiente positivo no grupo. Além disso, foi perguntado para o Mister se ele ainda convocaria Neymar caso ele não estivesse lesionado. Se liga. O Neymar, você falou rapidamente que ele teve um pequeno problema na última semana. Não fosse esse pequeno problema, você consideraria chamá-lo ou você não consideraria chamá-lo pelo que você falou de que o Neymar não precisa ser testado?
em que pé de observação estava o Neymar para você até esse pequeno problema da última semana? La idea que tenemos fazemos uma lista muito mais grande, que é de 51, 52 jogadores aún mais, e depois os últimos jogos antes da convocação, o último weekend, preparamos a lista, mas solo depois o jogo, porque pode passar que durante o jogo do weekend jogadores se lesionam. Depois disso, foi perguntado ao Mister se ele teria entrado em contato com Neymar e também Rodrigo para comunicar a não convocação. Boa tarde, Ancelotti, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Queria te perguntar, porque você foi muito específico em relação à questão física, que é um critério muito importante para o jogador estar na lista de convocados. Inclusive, a gente até falou já sobre o Neymar. Queria saber se você teve alguma conversa com o Neymar antes da convocação e também com o Rodrigo, que antes estava com a camisa 10. Tem uma expectativa em cima do Rodrigo, já é a segunda convocação que ele não está presente. E eu queria saber se você também teve uma conversa com o Rodrigo. Obrigada. No, io non ho tenido conversa con Rodrigo, non ho tenido conversa con Neymar. Eles sabem perfeitamente a ideia que o equipo nacional tem. Obviamente hay que jogar partido, hay que estar em uma boa condição física, como disse antes. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem chamar-me. Creio que Rodrigo o meu número tem. Não sei se Neymar tem o meu número, mas creio que sim. Pois bem, chegamos ao ponto crucial dessa discussão. A ausência de Neymar na convocação não é apenas uma decisão momentânea. É um símbolo de como o futebol muda rápido, de como as oportunidades podem escapar em questão de meses. Agora, a seleção brasileira segue seu caminho rumo à Copa do Mundo sem a presença do jogador que, durante mais de uma década, foi considerado o maior nome do país no futebol. E olha, ninguém está dizendo que Neymar não pode voltar. Mas, para isso, ele terá que mostrar dentro de campo, no Santos, que ainda tem físico e desempenho para vestir a amarelinha. Enquanto isso, Ancelotti deixou o recado claro: não existe espaço para quem não está 100%. Então, fica a pergunta final: será que Neymar ainda terá forças para voltar a ser protagonista? Ou essa coletiva de Ancelotti foi, na prática, o início de um novo ciclo sem o camisa 10? Agora, eu quero muito saber a sua opinião. O que você achou da fala de Ancelotti? Você acha que Neymar ainda merece uma chance, mesmo em má fase, ou já é hora de seguir em frente? Deixe aí nos comentários, porque esse debate ainda vai dar muito o que falar. Valeu demais por acompanhar e que Deus te abençoe.